Então, olha, trigonometria. Estudo do cosseno. Em uma circunferência trigonométrica, o eixo y é o eixo do seno. Olha, o eixo y é o eixo do seno e o eixo x é o eixo do cosseno. O eixo x é o eixo do cosseno. Em uma circunferência trigonométrica, o raio vale 1. O raio vale 1 em valor absoluto. A gente sempre usa 1. Então, de 0 até A é 1. De 0 até A é 1. O raio de 0 até B é 1. De 0 até B é 1. O raio de 0 até C, de 0 até C em termos absolutos é 1. E de 0 até D, em termos absolutos é 1. Por que eu falo em termos absolutos? Porque, na verdade, olha, aqui é o ponto zero. Quem está do lado direito são números positivos. Quem está aqui do lado esquerdo são números negativos. Aqui em cima, subindo, são números positivos. E descendo, são números negativos. Então, a gente vai ver aqui, ó, negativo também. Descendo negativo, para o lado esquerdo negativo. Para o lado direito, positivo. E aqui, subindo, positivo. Então, na verdade, aqui será os valores aqui serão negativos, aqui serão negativos. Por isso que eu falei em termos absolutos, o raio sempre vale 1. Cosseno do primeiro e quarto quadrante é positivo. Cosseno do segundo e terceiro quadrante é negativo. Olha aqui a nossa figura. Então, o eixo x é do cosseno. Observe que o cosseno aqui no primeiro quadrante, olha, vai ser positivo. E também no quarto quadrante, o cosseno aqui vai ser, se o arco for aqui do quarto quadrante, o cosseno é positivo. Aqui no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E aqui no segundo quadrante, o cosseno também é negativo. Os valores daqui, eles serão negativos. Então, você tem um ângulo aqui. Quando você bate aqui para o cosseno, ele vai ser um número negativo. Você tem um ponto aqui na circunferência. Quando você desce para o cosseno, você vai achar um número negativo, porque desse lado da reta são números negativos, descendo também números negativos. Por lado direito, números positivos e subindo números positivos. Por isso que cosseno, né? Olha aqui, primeiro e quarto quadrante positivos, segundo e terceiro quadrantes negativos. Para encontrar o valor do cosseno de um ponto da circunferência, você deve traçar uma reta do ponto até o eixo do cosseno. Por exemplo, digamos que eu tenho um ponto aqui, olha, um ângulo aqui, um ângulo de 30 graus. Eu quero achar o cosseno. Se eu quero achar o cosseno, eu tenho que descer para o eixo do cosseno. Aí eu acho o valor do cosseno. Eu tenho outro ângulo aqui. Digamos que aqui seja um ângulo de 45 graus. Aqui digamos que seja o ângulo de 30 graus. Eu quero achar o cosseno de 45. Então eu tenho que descer para o cosseno. Se eu quiser achar o seno de 30, aí eu puxo uma reta para o eixo do seno. Eu quero o seno de 45. Aí eu puxo uma reta para o eixo do seno. Então, eixo do seno, eixo do cosseno. Os pontos estarão aqui nas bordas da circunferência. E ele vai pedir o seno ou o cosseno. Então, 30, pediu o cosseno, desce para o eixo do cosseno. 45, pediu o cosseno, desce para o eixo do cosseno. E assim por diante. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Olha, cosseno de π sobre 6 é igual a cosseno de é igual a cosseno de 30, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então, π sobre 6 é a mesma coisa que 30 graus.
Então, e o valor do cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mas o que é o valor desse cosseno? Olha, eu quero muita atenção aqui. O valor do cosseno é esse pedacinho aqui, do zero até esse ponto aqui, olha, tracejado, veja. Esse pedaço aqui é que é o cosseno, esse pedacinho do eixo. Então, aqui eu tenho π sobre 6, para achar o cosseno, desce para o eixo do cosseno. Quando desceu aqui, eu achei esse pedaço, olha. Que vale quanto esse pedaço? Esse pedaço vale raiz de 3 sobre 2. Como o eixo a gente considera o raio 1, então a gente vê que esse pedacinho aqui, raiz de 3, vai ser menor do que 1. Cosseno dos ângulos simétricos, de ângulos simétricos, né? Que faltou o D. Cosseno de ângulos simétricos a 30. Olha, o que são os ângulos simétricos? Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Eu tenho aqui o ângulo de 30 graus. Esse é um ângulo notável de 30 graus. Ele está no primeiro quadrante. Aí eu vou ter um simétrico aqui no quarto quadrante. Eu tenho um simétrico aqui no segundo quadrante. E eu tenho outro simétrico no terceiro quadrante. Então, cada ângulo aqui do primeiro quadrante, eu vou ter os simétricos dele. Então, 30, o simétrico aqui é 150. Aqui é 30, o simétrico do segundo quadrante, do terceiro quadrante, é 210, que é 7π sobre 6. E um simétrico de 30, que fica no quarto quadrante, é 330, ou então 11π sobre 6. Segundo quadrante, terceiro quadrante, e aqui é o quarto quadrante. Existe as fórmulas para eu encontrar os simétricos. Então, não precisa decorar quem são os simétricos. A gente utiliza a fórmula e encontra. Olha, cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 5π sobre 6, que é igual ao cosseno de 150, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Olha, cosseno de 150, está aqui 150. Eu quero o cosseno, eu desço para o eixo. Quando eu desço aqui, ó, esse pedacinho aqui, veja, esse pedaço vai ser negativo, porque ele está do lado negativo. Então, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Observe que todos os cossenos do ângulo todos os simétricos do ângulo de 30 vai ter o mesmo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Aí. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Mas os sinais são diferentes. Aqui é positivo, não precisa colocar. Aqui é negativo, negativo, e aqui é positivo. Entendeu? Porque uns vão ser aqui desse lado, que esse eixo aqui, os números são positivos, e outros vão ser desse lado, que o eixo é negativo, mas o valor é o mesmo. Então, cosseno de 330, que é positivo, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 210, negativo, que é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 150 é negativo, que é raiz de 3 sobre 2. Então, tem que tomar cuidado com o sinal do cosseno. O valor é o mesmo, mas o sinal ele muda. Então, aqui foi o cosseno de 30 graus. Passando aqui, vamos para o outro ângulo notável. O outro ângulo notável é o ângulo de 45 graus. Por que ângulos notáveis? Porque eles são os mais importantes, são os mais usados em trigonometria. O cosseno de π sobre 4 é igualzinho ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Olhe, π sobre 4 é a mesma coisa que 45 graus. Aí o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2, que aqui vai ser igual a 45 graus. Eu quero o cosseno de 45.
ponto está aqui na borda da circunferência. Então, eu desço para o eixo do cosseno, olha. Aí eu achei aqui, achei esse pedaço aqui de vermelho. Então, esse pedaço aqui é raiz de 2 sobre 2. Observe que raiz de 2 sobre 2 é menor do que 1, porque o pedaço todo, até aqui, ó, de 0 até aqui o ponto A, o pedaço todo vale 1. Lembre-se que os raios valem 1. Como ele só chegou até aqui, ele vai ser menor do que 1. Então, ele é raiz de 2 sobre 2. Agora, cosseno dos ângulos simétricos a 45 graus. Eu tenho 45 graus aqui, aí eu quero os simétricos. Eu tenho um simétrico, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Eu tenho um simétrico no segundo, um simétrico no terceiro e um simétrico no quarto quadrante. Um simétrico de 45 graus. Então, o simétrico de 45 é 35, outro simétrico é 225 e o outro é 315. E qual vai ser o valor do cosseno deles? O mesmo. O valor do cosseno deles não muda, olha. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. A única coisa que muda são os sinais, que a gente já sabe que o cosseno aqui desse lado vai ser positivo. E aqui do outro lado o cosseno é negativo. Então, aqui, ó, 135, o cosseno é negativo. 225, que está no terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Agora, o cosseno do quarto quadrante, ele é positivo. Primeiro quadrante e quarto quadrante, ele é positivo, porque vai ser aqui. E do segundo e terceiro quadrante vai ser negativo, porque vai ser aqui. Então, olha, eu tenho 135. Puxo para o cosseno, olha. Quando ele desce para o eixo do cosseno, cai no negativo. 225 é o ponto que está aqui em cima da circunferência. Quando eu puxo a reta para cima do eixo do cosseno, eu encontro um número negativo. 315 está na borda da circunferência. Quando eu puxo para o cosseno, olha, aí eu encontro um positivo. 45 está na borda da circunferência. Quando eu puxo para o cosseno, eu também acho um número positivo. Quanto a esse número, raiz de 2 sobre 2 em todos, mas só muda o sinal. E o último ângulo notável que nós temos é o cosseno de 60 graus. O cosseno de π sobre 3 é igual ao cosseno de 60, que é igual a 1 meio. Então, π sobre 3 equivale a 60 graus, que o valor do cosseno é 1 meio. Então, aqui eu tenho o eixo do cosseno, esse que está aqui, olha, do eixo x. Esse que está aqui em pezinho é o eixo do seno. Eu tenho aqui π sobre 3, que é igual a 60 graus. Aqui é o ângulo, 60 graus. Então, aí eu quero cosseno. Aí eu desço para o eixo do cosseno. Quando eu desço para o eixo do cosseno, eu acho esse pedacinho aqui, veja. Então, esse pedacinho aqui equivale a 1 meio. Então, todo é 1, aqui chegou em 1 meio. Agora vamos para os ângulos os cossenos dos ângulos simétricos a 60. Olha, eu tenho aqui 60. Aí eu tenho aqui aqui é o primeiro quadrante, vocês já sabem. Segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Aqui, o 60 está no primeiro quadrante, aí eu tenho um simétrico de 60 no segundo, um simétrico no terceiro quadrante e um simétrico no quarto quadrante. Estão aqui, ó. Eles fazem um quadradinho ou um retângulo, ó. Os simétricos. Então, quem é simétrico de 60? 120, 240 e 300 graus. E o valor de todos, olha,
O seno de todos é 1/2. É 1/2. Só que uns vão ser positivo e outros vão ser negativo. Aqui, olha. Todos é 1/2. 1/2, 1/2, 1/2 e 1/2. Aí, o do primeiro quadrante e do quarto quadrante, o seno é positivo. No segundo quadrante e no terceiro quadrante, o seno ele é negativo. Então, aqui são os ângulos simétricos ao ângulo de 40 ou ao ângulo de 60 graus. Agora eu vou ensinar para vocês como é que acha o seno e o cosseno destes ângulos. Vamos fazer aqui. Veja, viu? Vamos fazer essa tabelinha aqui. Veja que essa tabelinha é fácil para vocês memorizarem os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Veja, eu começo na ordem crescente. 30, 45 e 60 graus. Tá bem? Tá aqui, 30, 45 e 60, na ordem crescente. Aí, aqui vai ser o valor do seno e aqui vai ser o valor do cosseno. Aí, vou fazer essa tabelinha, ó. Agora, observem que interessante. Todo mundo vai ganhar um traço de fração. Ó. Não, eu começo aqui, olha. Todo mundo ganha um traço de fração. Em cima do traço de fração, olha, começando. 1, 2, 3. Aí, agora, todo mundo vai ganhar um 2 embaixo. 2, 2 e 2. E todo mundo vai ganhar uma raiz. Raiz, raiz e raiz. Observem, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, esse 1 aqui, essa raiz sai, porque raiz quadrada de 1 é 1. Vai ficar 1/2. Raiz quadrada de 2 não tem exata, fica. Raiz quadrada de 3 não tem exata, fica. Então, o seno de 30 é quanto? 1/2. O seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, já encontrei o seno. E o valor do cosseno? O valor do cosseno vai ficar assim, olha. Eu comecei aqui, 1, 2, 3, não foi? Agora eu venho o inverso, olha. No cosseno, 3, 2, 1. Todo mundo ganha um tracinho de fração. E todo mundo ganha o número 2 embaixo. E o de cima, todo mundo ganha uma raiz, olha. Um sinal, uma raiz, e aqui vai ganhar uma raiz, olha. Raiz quadrada de 3 não tem exata, fica do jeito que está. Raiz quadrada de 2 não tem exata, fica do mesmo jeito. Agora, raiz quadrada de 1 é 1. Então, aqui no lugar da raiz quadrada de 1, extraindo a raiz quadrada, vai ficar 1. Ficou 1/2. Então, pessoal, veja que interessante. A raiz quadrada de 45 é raiz de 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, como foi que eu fiz de novo? Aí? 1, 2, 3. Todo mundo ganhou um 2 embaixo. Todo mundo ganhou uma raiz. 1 tem raiz quadrada, saiu. Depois eu vim 3, 2, 1. Todo mundo ganhou um 2. E depois eu coloquei a raiz em todo mundo. O 1 tem raiz quadrada, então saiu. Ficou 1/2. Então, esses são os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Com isso aqui, você consegue resolver um monte de questão fazendo essa tabelinha. Façam ela para treinar sempre que for responder uma questão. Agora, continuando o nosso estudo, nós temos aqui, olha, cosseno dos pontos de interseção do eixo com a circunferência. Vamos ver isso aqui? Bora. Olhe, esses pontos aqui, olha, esses são os pontos que cortam os eixos, olha, que é 0 grau, 90 graus, a circunferência corta o eixo em 180 graus e ela corta esse eixo aqui em 270 graus e volta aqui para 360
graus. Então, esses são os ângulos que cortam o eixo. Então, vamos ver o cosseno de cada um deles. Lembre-se que o cosseno é esse aqui, esse preto, olha. Esse que está aqui deitado, o x, né? Então, se eu tenho aqui 0 grau, aqui é 0. Cosseno de 0. Quando eu tô em cima do zero, do ponto que é 0. Quando eu quero cosseno, eu já estou em cima do cosseno. Eu não posso puxar mais para cima do eixo. Então, o cosseno vai ser tudo isso aqui, olha. Quanto é o valor? Quanto é o tamanho desse segmento aqui? O tamanho dele é 1, porque ele saiu do zero e chegou até aqui. Porque o ponto é 0. Aí ficou 1. Quando eu estou aqui no 90, aí eu vou puxar para o cosseno. Aí eu desço para chegar no cosseno. Eu achei quem? 0. Então, o cosseno de 90 é 0, olha. O cosseno de 0 é 1. Aí eu estou aqui no 180. Estou aqui no 180. Aí eu quero o cosseno de 180. Eu já estou aqui em cima do eixo do cosseno, então não puxo. Então, o valor do eixo é todo isso aqui, ó. O valor do cosseno, que é esse pedaço todo, que é quanto? Menos 1. Lembra que eu disse que aqui os números são negativos? Então, o cosseno de 180 é menos 1. Aqui em 270, eu estou em 270, eu quero ir para o cosseno. Eu puxo a reta, vou para o cosseno. Eu achei quem aqui no meio? 0. Então, o cosseno de 270 é 0. Agora eu estou em 360. É aqui, ó. Ele coincide com 0. Aí eu não vou mais puxar para o eixo do cosseno porque eu já estou em cima do cosseno. Então, o meu cosseno é esse pedaço todo aqui, que vale quanto? 1. Por isso que o cosseno de 360 é 1. Se vocês aprenderem isso aqui direitinho, fazer essa dedução, vocês respondem todas as questões de trigonometria. Todas. Porque só vai cair questões com os ângulos notáveis e com esses ângulos aqui que cortam o eixo. Então, basta que vocês entendam. Agora, ângulos simétricos. Para resolver as questões de trigonometria, o aluno necessita memorizar os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Tem que memorizar. E eu já dei a dica aqui, né? Já dei a dica aqui no cantinho como é que memoriza. Estes são os ângulos notáveis, todos do primeiro quadrante. Caso seja dado um ângulo diferente de 30, 45 e 60, você deve aplicar a fórmula correta para encontrar o ângulo simétrico. Então, para encontrar o ângulo simétrico, você tem que usar a fórmula correta. Se o P estiver no segundo quadrante, usa-se a fórmula P igual a π menos A, para encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. Então, olha, ele disse P está no segundo quadrante. Vejam, se P estiver aqui, olha, no segundo quadrante, P é um ponto aqui do segundo quadrante, qualquer ponto aqui. Para eu achar um simétrico dele aqui no primeiro quadrante, eu uso essa fórmula, P igual a π menos A. Continuando. Se P estiver no terceiro quadrante, use a fórmula P igual a π mais A para encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. Então, olha, se for aqui o ângulo, olha, o P estiver aqui no terceiro quadrante, veja, a fórmula é P igual a π mais A. Então, aí eu uso essa fórmula e eu acho o simétrico aqui, no primeiro quadrante. Se o P estiver no quarto quadrante, use a fórmula P igual a 2π menos A para encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante. Então, olhe, se P for um ponto aqui do quarto quadrante, veja, qualquer ponto aqui nesse quarto quadrante, nesse pedaço da circunferência, aí eu uso essa fórmula, aí eu acho o simétrico dele aqui no primeiro quadrante. Por que é importante achar o simétrico no primeiro quadrante? Porque o simétrico geralmente vai ser 30,
45 ou 60. Aí, como eu já sei o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45, 60, aí eu acho o cosseno do ângulo que eu quero. Eu acho o seno do ângulo que eu quero. Observação. Nas fórmulas acima, A é sempre um ponto do primeiro quadrante e P pode ser um ponto do segundo, terceiro, quarto quadrante. Quando eu expliquei o seno, eu já expliquei tudo isso que eu estou fazendo agora, mas a gente tem que explicar de novo, que é para o aluno fixar bem essa parte, tá certo? Então, aqui, olha, o A vai ser sempre aqui do primeiro quadrante. E o P pode ser do segundo, P pode ser do terceiro e P pode ser do quarto quadrante. Agora, na fórmula, A sempre é um ponto que está aqui. Então, olha, o A sempre vai ser os pontos que estão aqui. Olha. O A pode ser 60, o A pode ser 45 e o A pode ser 30 graus. O A pode ser π sobre 3, o A pode ser π sobre 4, o A pode ser π sobre 6. Sempre vai ser do primeiro quadrante. Quando a gente estiver resolvendo essas questões, aí eu volto a mostrar para vocês toda essa parte aqui que nós vimos na teoria. Mas entenda bem a teoria, assista ao vídeo e aceite o que eu estou dizendo aí, tá bem? Que aí vocês conseguem resolver as questões.